Saudações fraternas, companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 43 com o tema Voz, portanto. Quem vai fazer o estudo para nós é a nossa amiga Lúcia Ericeira. É com você, minha amiga Lúcia. Bom estudo e boas reflexões. Bom dia, caros ouvintes. Estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós iremos estudar o capítulo 43. Eu sou Lúcia Ericeira e farei esse estudo com vocês. O título do capítulo é Vós, portanto. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. 2 Pedro 3,17, um versículo da Epístola de Pedro. E Emmanuel vai nos esclarecer acerca desse versículo. Nos diz o benfeitor. O esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo, da ciência, da religião, e ergueram criações chocantes para menos avisados. Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas às surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Não se acham devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderia atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Rodopiará, por isso mesmo, no torvelinho das sombras, se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará a justificativa, a vítima será libertada. O doente desprotegido receberá enfermagem e remédio, mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância. E caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria. Entretanto, na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Então, uma mensagem muito oportuna para os nossos dias, de reflexões muito necessárias para que nos possamos situar na realidade em que vivemos. E o título da mensagem, ela é bem intrigante e já nos leva a complementar o seu conteúdo através de reflexões, porque o título é Vós, portanto, reticências. E aí nós fazemos com que esta mensagem cale aos nossos corações. Vós, ele está se dirigindo, Emmanuel, a cada um de nós. E o versículo de Pedro, de uma das epístolas de Pedro, no caso a segunda, ele é bem intrigante, ele é bem atual. Então, ele se dirige aos amados, ao círculo de pessoas que já possuem acesso às verdades, aos esclarecimentos, às luzes que o Evangelho nos proporciona. Então, Pedro nos alerta que nos guardemos dos enganos dos homens abomináveis.
E essa expressão homens abomináveis, Emmanuel adota em toda a sua mensagem, nada obstante ser uma expressão talvez até fora de uso, né? Abominação, homens abomináveis. E nós vamos ver que ela é extremamente apropriada ao alerta que nos faz Pedro, né? O que que é uma abominação, né? Então, é uma atitude profundamente reprovável e equivocada. Então, esses homens abomináveis são aqueles que disseminam a cisanha, que disseminam o erro, dos quais Pedro nos solicita, nos alerta, nos conclama a nos guardar, para que não sejamos arrebatados nessa teia de ilusão junto com eles. E aqui mais uma expressão bem interessante, o verbo descair, porque ele diz: para que não sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. E esse verbo significa pender, ou seja, para que não pendais, para que não percais a vossa firmeza, para que evitemos nos desequilibrar nos caminhos da vida, mantenhamos o equilíbrio, a retidão. Então, se ele fala de uma firmeza, ele está nos referindo, ele está levando a sua mensagem a todos aqueles que já têm essa luz. Por isso é que Emmanuel já possui a luz, o acesso à luz do Evangelho. Por isso é que Emmanuel inicia o seu esclarecimento acerca desse versículo, nos lembrando que esse esclarecimento, que ele chama de esclarecimento íntimo, essas luzes que já estão colocadas ao nosso dispor, é um tesouro inalienável dos sinceros discípulos do Cristo. Então, se nós seguimos o Cristo com sinceridade, se nós procuramos aprender os seus ensinamentos, nós contamos com esse tesouro íntimo que vai nos propiciar o discernimento diante dos enganos deste mundo, que são muitos, né? Nós verificamos que hoje a construção de teias, de mentiras, de equívocos, de sistemas, que, se possível, enganaria até os eleitos, até aqueles que realmente já possuem um determinado esclarecimento. E Emmanuel nos lembra que o mundo, principalmente em nossos dias, ele está cheio desses enganos, dos enganos criados, erigidos por esses homens que ele intitula, como Pedro, de homens abomináveis, e que eles invadiram os domínios em todos os ramos da vida, da política, da ciência, da religião, e eles erguem sistemas, criações chocantes, e os menos avisados caem nessas teias, caem nessas armadilhas. E aí Emmanuel nos diz que são milhões as almas que são arrebatadas, totalmente desenganadas às surpresas da morte. E quando chegam no plano espiritual, no ciclo da vida espiritual, se deparam, né, inseridas nessa falsa noção individualista e caem em despenhadeiros apavorantes e perdem a firmeza. E ele também nos alerta que grande número de pessoas que caem nessas armadilhas encontram socorro justo. Por quê? Porque desconheciam as verdades espirituais, porque eram obscurecidas em seu raciocínio pela falta de luz, pela falta de oportunidade de esclarecimento, ou seja, não estavam devidamente informadas. E esses homens, chamados abomináveis, ocultavam propositadamente o verdadeiro sentido da vida. Só que, ainda entre essas pessoas que se desviam do caminho, existem aqueles que, embora tendo o esclarecimento, embora tendo a oportunidade à luz, ainda assim, por questões de individualistas, por questões de vícios, de paixões não vencidas, caem nesse sistema, caem nessas armadilhas. E para esses a cobrança será muito maior, porque o aluno do Evangelho, como nos esclarece Emmanuel, ele só cai nesses equívocos
Se quiser, ele só cai de forma voluntária, não porque não tem o esclarecimento necessário. Então, a esse, muito será cobrado. E nós nos lembramos dos alertas que nos faz Jesus sobre esses tempos que nós estamos vivendo. Tempos de muito enganos, tempos de muitos descaminhos, quando lá no seu sermão profético, ele nos fala do início das dores, né? E ele inicia o sermão profético dizendo essa frase que é muito oportuna: cuidai para que não sejais enganados. Olha só como Jesus começa o sermão profético. Exatamente fazendo alusão aos nossos dias, porque esse sermão, também conhecido como sermão dos fins dos tempos, né? E nós sabemos que esse final do tempo, o final do mundo, é uma passagem do nosso plano, onde ele vence a etapa de um planeta de provas e expiações para iniciar uma nova era, que é a conclusão do trabalho que a doutrina espírita faz nessa faixa da nossa escala evolutiva. Então, nós estamos terminando um ciclo, final de um tempo, né, de uma fase evolutiva do planeta, para iniciar um plano, um mundo de regeneração, né, onde nós continuaremos aqui se tivermos o mérito de estarmos em condições evolutivas, de permanecer num plano de regeneração. Então, Jesus, ele começa seu alerta, começa a sua profecia nos pedindo para termos cuidado para não sermos enganados, porque haveria vários falsos cristos e vários falsos profetas. Muitos viriam em seu nome e que nós tivéssemos cuidado. Então, é esse cuidado que a mensagem nos alerta, para que nós tenhamos essa capacidade de discernimento, para que não nos afastemos do que nos orienta o lumen, a luz do Evangelho que nos conclama a viver conforme as leis de Deus, porque a nossa responsabilidade será muito maior, que nós sabemos que todo o processo de ressarcimento dos desvios, ele cumpre a um tempo que vai demandar maiores horas, maiores séculos, conforme a responsabilidade que temos, conforme a intenção. Então, a mensagem lembra que facilmente a vítima poderá ser libertada, o doente ele vai receber o cuidado, o remédio, desde que eles não tenham tido o devido preparo para escapar dessas teias, para escapar dessas armadilhas. Mas nós que possuímos o esclarecimento, que possuímos a consolação, que temos acesso às mensagens extraordinárias do cristianismo, à luz da doutrina espírita, temos que ter em mente o que nos conclama Jesus em seu evangelho: orai e vigiai. Então, isso é uma prática constante, dada a nossa condição de espíritos imperfeitos. E nos lembramos que no final do Sermão da Montanha, onde se encontra a síntese, a essência dos ensinamentos de Jesus, a essência do cristianismo, Jesus nos lembra: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, eu compararei ao homem que erigiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, e essa casa não caiu, porque estava erigida sobre solo firme. Que nós possamos erigir, que nós possamos edificar a casa de nossas essências espirituais sobre a rocha, para que sobrevivamos a todas as armadilhas, aos enganos, aos sistemas equivocados deste mundo. Que Jesus nos abençoe. Essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net. Muito obrigado, minha querida amiga Lúcia, pelas reflexões deste capítulo 43, que traz como título Vós, portanto. Jesus, através de Pedro, traz um alerta importante para todos nós. Ele diz o seguinte: pelo engano dos homens abomináveis, sejais justamente
justamente arrebatados e descairais de vossa firmeza. Então ele nos alerta pelo engano dos homens abomináveis. Os homens que se colocam como divulgadores, como os messias, missionários. A gente ter muito cuidado com esses homens. E aí Emmanuel traz a nós, nessa reflexão, diz o seguinte: o aluno do Evangelho somente se alimentará do equívoco deplorável se quiser. Então, o aluno do Evangelho somente se alimentará desse equívoco dos homens abominável se ele quiser. Mas para isso precisamos estudar, conhecer o Evangelho de Jesus, buscar nele o Espírito que liberta, mas cuidado com a palavra que mata. Agradecemos mais uma vez nossa amiga Lúcia. Convidamos você, internauta, amigo, para se inscrever no nosso canal no YouTube, divulgar a doutrina espírita e conheça todos os nossos conteúdos. Muita paz a todos e até a próxima.